Bom dia! Estamos no dia 291 de leitura da Bíblia. Começaremos com Apocalipse, capítulo 18. O anúncio da queda da Babilônia. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu. Pague-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misture em dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julga. Os lamentos dos admiradores da Babilônia. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: Ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela, choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate e toda espécie de madeira odorífera, todo o gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficarão de longe com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros e os que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: Ai, ai da grande cidade no qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. A ruína da Babilônia completa e definitiva. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: Assim, com um ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum, de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedras de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Isaías, capítulo 3. O julgamento de Judá e de Jerusalém.
Pois eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. O Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um o seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Quando alguém for falar com seu irmão na casa de seu pai, dizendo: você ainda tem um manto, venha ser nosso chefe e assuma o controle dessas ruínas. Naquele dia, o outro levantará sua voz, dizendo: não sou médico e não há comida nem roupa em minha casa. Não me imponham por chefe do povo. Jerusalém tropeçou e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles. E como Sodoma, exibem o seu pecado e não o cobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Diga ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo, os seus guias enganam você e destroem o caminho, por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa, ela se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos, é quem está falando. Julgamento das filhas de Sião. O Senhor diz, visto que são orgulhosas as filhas de Sião e andam de pescoço erguido, com olhar despudorado, dando passos curtos e fazendo tinir os enfeites dos tornozelos. O Senhor fará com que apareça sarna na cabeça das filhas de Sião. O Senhor fará com que se veja a nudez delas. Naquele dia, o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festas, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus. Em vez de perfume, haverá cheiro podre. Em vez de cinto, uma corda. Em vez de belos penteados, cabeça raspada. Em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano de saco. E marca de fogo em lugar de formosura. Os homens de Jerusalém cairão à espada e os valentes serão mortos na guerra. Os portões da cidade chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará no chão. Isaías, capítulo 4. Naquele dia, 7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo: nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas. Apenas queremos ser chamadas pelo seu nome. Livre-nos da nossa vergonha. O reinado do renovo do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isso é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Naquele tempo, o Senhor levará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Sobre todos os lugares do monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite, porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Salmos 109, versículos de 1 a 19.
Oração de um homem perseguido. Ó Deus, do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos. Com língua mentirosa falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo. Em paga do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele um ímpio, e que à sua direita esteja um acusador, quando julgarem que ele seja condenado e que a oração dele seja tida como pecado. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos dos seus filhos e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas das suas casas. Que um credor se aposse de tudo o que ele tem, que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade, que o seu nome se extinga na geração seguinte. Que a iniquidade dos seus pais fique viva na memória do Senhor, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a sua memória. Porque ele não se lembrou de usar misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis bênção, que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição, como de uma túnica, que ela penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge.